A todas, gentilmente peço que os presentes tomem assento. Temos muitos lugares ainda disponíveis. Vamos nos prepararmos aí para dar abertura dessa sessão alternativa em homenagem ao Dia Mundial aí de Preservação das Águas, que é amanhã, dia 22 de março desse ano. O tema dessa sessão alternativa é o Dia Mundial da Água sobre a preservação das águas superficiais e subterrâneas. Justifico a ausência dos vereadores Adenilson Biazuz, Ivan Marques e Amélio Radaelli por estarem realizando viagem a Brasília. No mais, vou passar a coordenação dos trabalhos ao vereador que fez a indicação para que essa sessão fosse realizada no dia de hoje, vereador Adriano de Martini. Passo os trabalhos da sessão. Muito obrigado, presidente. Nossa boa noite. Nossa boa noite a todos que nos acompanham, que estão presentes nesse dia, nessa sessão alternativa, com vistas aí a discutir especificamente o assunto da água, direcionado ao Dia Mundial da Água, que é amanhã, a ser comemorado. Cumprimentar também os que nos acompanham pela TV Câmara, que acompanham os debates dessa casa também em todos os trabalhos. Gostaria de desejar a todos uma boa estadia aqui, as pessoas também que vêm de fora, que estão nos acompanhando nos debates, no seminário que vem acontecendo desde o início dessa tarde aqui em Xanxerê. Nesse momento, gostaria de convidar algumas pessoas para compor a mesa e gostaria que viessem e tomassem assento aqui nesse recinto. O deputado estadual, Padre Pedro Baldiceira, ele que é presidente do Fórum Permanente para a Preservação do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais. O Ivan Baldiceira, ele que é engenheiro agrônomo da IPAGRE, coordenador do componente do monitoramento hídrico do projeto Microbacias 2 e secretário executivo do Comitê da Bacia Chapecó Irani. Os vereadores João Paulo Menegatti, vereadora Cirlei Menegola e os demais vereadores, se estiverem presentes. Convidar também o promotor da 2ª Promotoria Pública de Xanxerê, Dr. Eduardo Senzo Santos, ele que coordena a questão do meio ambiente. Agradecer a presença de todas as autoridades, da comunidade em geral, e de todos que estão preocupados com o futuro da nossa cidade, especialmente daqueles que tratam com carinho a temática da água, haja visto a grande necessidade que temos em preservar e cuidar desse bem tão importante para a vida de todas as pessoas em nossa comunidade. A sessão alternativa procederá da seguinte forma: haverá a apresentação da temática pelos expositores, o deputado Padre Pedro e o Ivan Baldiceira, e na sequência serão abertas inscrições para perguntas e contribuições em relação ao tema que será abordado nesta sessão. Nesse momento, passamos a palavra para o deputado Padre Pedro Baldiceira, para que faça uso da palavra para expor pela frente parlamentar os motivos, o objetivo também desse fórum e a realização desse seminário aqui na nossa cidade. Gostaria, então, inicialmente de saudar a cada um e a cada uma de vocês que nos dão esta grata satisfação desta noite aqui estarem presentes, fazer a menção de que na tarde nós já fizemos 3 horas de debate, de discussão, tudo que envolve a questão das águas superficiais, Aquífero Guarani, ao qual o nosso fórum se propõe a fazer este debate por todas as regiões do nosso estado de Santa Catarina. Então, deixar aqui a nossa alegria, nossos cumprimentos a todos vocês. Cumprimentar aqui também ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, o Fernando. Em teu nome, Fernando, quero aqui saudar
todos os vereadores e vereadoras que compõem esta Casa Legislativa. E uma menção ao Adriano, né, nosso vereador, por ser ele um dos articuladores deste encontro da tarde, desta audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, e logo mais às 20 horas, aqui no colégio, também o debate com o público em geral e com os nossos estudantes. Saudar nosso promotor, né, dizer assim, a alegria, né, e a gente, com um olhar mais satisfação pela temática ao qual o senhor se debruça sobre ela, né, que envolve as questões ambientais. Saudar o Ivan, que é da EPAGRE e que nos tem assessorado na parte da tarde, né, e juntamente com o Comaceto está aqui, também juntamente fizeram o debate nesta parte da tarde aqui no Centro Comunitário. Eu vou tentar aqui trazer um pouquinho presente, um pouco daquilo que o Fórum Permanente na Assembleia Legislativa do nosso Estado de Santa Catarina tem se proposto a trabalhar nestes anos desde a sua constituição. Eu assumi a presidência agora no ano passado, já fui presidente deste fórum em outro momento, né, na minha trajetória no Parlamento de Santa Catarina, e só para socializar com vocês, neste período, né, em que nós fazemos frente ao Fórum Permanente das Águas e do Aquífero Guarani, nós fizemos debates por todas as regiões do nosso estado, todas elas. Claro que de uma forma mais grupal. Tentamos a cada região reunir os diferentes municípios que a compreendem. E agora, nesse segundo momento, nós estamos indo em alguns municípios que julgamos estratégicos e importantes, diante de uma ou de outra experiência. Como vocês têm aqui, e foi comentado hoje, na parte da tarde, da questão do Rio de Tinho, né, que é conhecido por todos e muito querido e amado, e não deveria ser diferente, né? Um rio que nasce dentro do município, né, e que basicamente podemos dizer que ele para por ali, ou termina por ali, mas pelo menos nasce dentro do nosso município. Ele tem que ter todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção, não só por aqueles e aquelas que moram na trajetória do rio, mas de toda a sociedade de Xanxerê. Este é um desafio que tem que ser colocado para todos nós. Não é de responsabilidade daqueles, né, que fazem, como assim nós chamamos, a divisa com este rio, mas é um dever de cada um e de cada uma de nós, como pessoas, como seres humanos e como cidadãos e cidadãs que nós somos. E como, por outro lado, nós também temos a experiência negativa, que hoje tem sido abordada, que é do próprio rio Xanxerê, né, que deixa sinais tristes da falta de cuidado por muitos de nós do município, né, por muitos de nós do município, e por outros municípios por onde ele passa. Eu sempre tenho dito, em todos os nossos debates e reflexões, a água e o ambiente são fundamentais, juntamente com a terra, para garantir a vida. Tanto a água como a terra, eu digo assim, são comparados ao ventre materno. A mãe nos dá gratuitamente a vida para nós. A Mãe Terra, ela garante a vida para cada um e para cada uma de nós. Qual é o trato que nós estamos dando para a Mãe Terra?
Qual é a alimentação que nós estamos dando para a Mãe Terra, que gratuitamente nos fornece tudo que nós precisamos? Então, acho que são momentos que a gente tem que passar a refletir, e refletir profundamente, porque nós aqui somos passageiros. Que planeta nós estamos deixando para as gerações que estão vindo? Aqueles que hoje têm 6, 7 anos, estão para nascer, outros que têm 10, 15 anos. Que planeta nós estamos deixando para essas gerações? O Fórum Permanente das Águas e do Aquífero Guarani, ele quer ser um instrumento de provocar, nos desafiar, a mudar a mentalidade, a concepção, criar mentalidade nova nessa relação nossa com o ambiente ao qual nós fazemos parte. Então é nesse espírito e nesse sentido que nós assumimos este compromisso e estamos passando por várias regiões, vários municípios deste nosso estado, discutindo, debatendo e ao mesmo tempo também construindo estratégias alternativas ou apontando para que a gente possa ter o cuidado necessário. Agora, as águas profundas, de uma forma ou de outra, são consequência daquilo que nós enxergamos, tocamos e convivemos. Conforme o cuidado que nós temos com a Mãe Terra e com as águas superficiais, nós teremos o resultado subterrâneo. Por isso que a gente deve se desafiar a reconstruir profundamente essa nossa relação com a água, com a natureza, com a terra, para que realmente nós tenhamos o amanhã diferente do hoje. O hoje nós conhecemos, nós convivemos com o hoje, sabemos como ele está, como se encontra. Agora, o que nós queremos, nós temos todas as potencialidades e as condições de construir. O amanhã, o futuro, está colocado a cada um e a cada uma de nós. Aquilo que está ali já é fruto de uma história e de uma caminhada. Nós queremos que este planeta seja a reprodução daquilo que está hoje, ou queremos um planeta onde exista mais e melhores condições de vida, não só para os seres humanos, mas para todas as espécies, né, que compõem, que povoam o ambiente ao qual nós comungamos, fazemos parte, convivemos e dividimos. Então, um pouquinho nesse sentido, né? Nós queremos ser esse instrumento, essa ferramenta, né, da gente discutir, debater. Nós estamos indo, neste momento, também dentro da Assembleia, tiramos como um dos 3 eixos fundamentais, né, a questão da gente poder trabalhar o Código Florestal com o Código de Santa Catarina. Uma equipe da Assembleia Legislativa vai estar percorrendo o Estado para tentar ver como que nós, como é que é o termo? Adequamos, né, o Código nosso de Santa Catarina, a Lei Maior Nacional. Então, a partir aí de abril, começo de maio, estará sendo feito esse trabalho, né? E eu dizia hoje à tarde aqui no centro comunitário, de que pegamos uma assessoria isenta. A universidade vai bancar a assessoria exatamente para a gente fazer um trabalho isento, né? Que não é deste ou daquele que está conduzindo o trabalho, mas fazer uma coisa técnica, né?
e para que, de fato, a gente consiga fazer um código, adequar o código da melhor forma possível, para que a gente possa realmente ter e buscar a construção de uma qualidade de vida sempre cada vez melhor. Vamos buscar também, e amanhã, que é Dia Mundial das Águas, nós estamos protocolando um projeto de lei na Casa, exatamente fazendo, se assim nós pudermos chamar, a demarcação de todos os lugares de recarga do aquífero Guarani. Me parece isso extremamente importante, porque é aonde esta água subterrânea se alimenta, exatamente nos pontos de recarga. E a água embaixo, ela se comunica. Pode estar um pouquinho longe, mas ela se comunica. Tá? Se encontra e se comunica. Portanto, basta só numa destas pontas, né, receber ingredientes que não são bons, né, que vão envenenando a nossa água, toda ela vai ser envenenada do mesmo jeito. Então, é nesse espírito, nesse sentido, que nós estamos encaminhando, né, este marco, né, este projeto, exatamente para nós identificarmos, né, todos os pontos de recarga, pelo menos no estado de Santa Catarina, né. Então, acho que é um pouquinho isto, dessa nossa introdução, porque este é o objetivo nosso do fórum, né, de fazer esse debate, provocar esse debate, né, na sociedade, né, ser esta ferramenta para que a gente possa também crescer. Mas, acima de tudo, além de criar consciência, a gente transformar isto em ações no dia a dia e nas pequenas ações, lá na minha família, na minha propriedade, né, e se estendendo por toda a sociedade. É assim que nós vamos mudando. Não esperar que os outros o façam, mas que a gente comece a fazê-lo. Acho que ali nós vamos implementar um novo jeito, uma nova forma, e com certeza, essa sim poderá ser, de fato, transformadora e libertadora. Então, obrigado pela atenção. Devolvo a palavra para o nosso condutor, que preside a nossa audiência, o Adrianinho. Obrigado, deputado Padre Pedro, pela explanação. Passo agora a palavra, no período de 15 minutos, também para o Ivan Baldiceira, para que fazer a explanação do Comitê das Bacias, a qual faz parte e trabalha. Sim, quero saudar o presidente da Câmara, Calfas, né, vereador Calfas, e em seu nome os demais vereadores. Saudar o deputado Padre Pedro, presidente do Fórum, né, preservação do aquífero Guarani, das águas superficiais, um trabalho maravilhoso que vem sendo feito pela Assembleia Legislativa do Estado. Saudar o nosso promotor, doutor Eduardo, sempre engajado nas causas, nas boas causas, né? As causas da vida, né? Porque aquilo que eu colocava lá no debate à tarde, a questão que eu vou levar doravante, e tenho levado, a questão do conhecimento junto com a atitude. Não é mais suficiente ter conhecimento, né? Então, pesquisar, levantar dados, fazer diagnósticos, estudos, né? Enfim, não é mais suficiente, senão o doutor Google seria suficiente, né? Precisa ter atitude, e atitude para a vida, né? Tem atitudes contra a vida, né? Então, eu acho que nessa linha, eu quero, na verdade, o deputado Padre está fazendo esse debate e, de alguma forma, antecipando o debate que nós temos que fazer, por obrigação até do Comitê de Bacia, né? Isso aí, de alguma forma, está antecipando, mas quero só deixar para o presidente da Câmara que nós vamos voltar, porque nós temos a obrigação de votar em praticamente todos os 62 municípios que são a base física do Comitê de Bacia Chapecó e Irani. E eu deixo agora de falar como o técnico da IPAGRE e passo a falar como secretário do comitê. Então, eu queria, se tu me ajudar lá, apresentar para os senhores, né, vereadores e pessoas, as senhoras e senhores presentes, né,
colega vereador de Concórdia, Comaceto, colega lá do Comitê da Jacutinga, né? O Gary, nosso assessor técnico, tentar, nesses 10 minutos, mostrar para vocês um pouquinho do Comitê de Bacia, Japuquó-Irani. Lembrar antes que hoje, amanhã é o Dia da Água, o Dia Mundial da Água, e esse ano de 2013 é o Ano Mundial da Água. Isso aí, eu acho que tu podes passar, vamos direto no comitê, porque senão não vai dar tempo para mim. Aí, o que é o Comitê de Bacia? Nós temos 17 comitês em Santa Catarina, e o Comitê Chapecó-Irani é o mais novo deles. Foi instituído em 2010, né? Nós estamos na primeira diretoria, termina agora, vai ser nova eleição agora nesse ano, né? Então, o nosso presidente é o Antônio Batiston, né, engenheiro civil de uma usuária que é a Casan. O Comitê de Bacia é um fórum de discussão, normatização e deliberação, onde a comunidade da bacia hidrográfica decide sobre o uso de água de forma participativa e descentralizada. Na verdade, os comitês, se tu passar o próximo slide aí, tu vai ver, pode passar, mais um pouquinho, quero chegar naquele da lei ali, pode passar, depois nós voltamos aí. E eu marco institucional, mais um só. Mais um, acho que tu me pulou aí, ó. Buenas, volte lá. Eu vou contar a história para os senhores. O comitê vem na linha da que a Constituição Cidadã de 1988 coloca, né? A Constituição Cidadã coloca o seguinte: além dos 3 poderes, né, alguém já vai falar que tem 4, que é a mídia, mas além dos 3 poderes, vamos dar condição para que a população, a sociedade civil organizada também participe de fóruns de debate e de decisão até. Então, nesse sentido, na parte de recursos hídricos é que foram criados os comitês, né? E a política, na verdade, a política de recursos hídricos, a política nacional de recursos hídricos, que depois veio normatizando dali para baixo tudo até chegar nos comitês e chegar onde ainda não chegou em Santa Catarina, a não ser em um comitê, na Agência de Águas. Que ao final disso aí tudo vai chegar na Agência de Água, que é o órgão, pessoa jurídica, que vai ter condição de fazer as cobranças de água dos usuários. Cobranças para serem reinvertidas, né, o recurso para ser reinvertido necessariamente, todo ele na bacia, de onde ele saiu, né? Mas isso a gente conversa daqui a pouquinho. Então, volte lá para nós. Volte lá atrás, então, vamos lá. Então, o Comitê de Bacia, esse aí que eu queria, estava para frente, esse aí, para trás, isso aí. É a lei, a Constituição Cidadã, né? A partir dela foi criada, então, a Lei 9433, de 97, que essa é a lei das águas. Essa lei que normatiza, cria todos os instrumentos para chegar no Comitê de Bacia e depois na Agência de Bacia, né? Está aí os fundamentos, os objetivos, diretrizes, instrumentos, enfim, do sistema, do plano da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tá? Aí o que é o comitê, que já coloquei. O que é importante no comitê é a participação. E aí a participação é feita assim, pode passar o poder público com 20%, os usuários de água com 40% e a sociedade civil com 40%. E isso para comitês de bacias estaduais, né? Então, o que quis o legislador? Ele quis que a população participasse. Os usuários que usam a água, né, sejam eles município, né, seja agência de águas, Casan, né, seja uma indústria, uma agroindústria, um produtor, um grande produtor, um pequeno, enfim, e depois vai se ver quem é que deve pagar, né, com relação ao volume de água que está usando, né. Isso aí tudo vai ser decidido nesse fórum aí, com a participação dessa maneira aí. Antes da Constituição de 88, já existia o Código das Águas, o Código Federal Código das Águas, que é o decreto de 34. Depois veio a Constituição de 88 e abriu, então, aí, a partir daí, a Lei das Águas, que eu já falei, de 97. Mas o Estado de Santa Catarina já tinha legislação
Em 85, tinha o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, criou. Né? Em 93, né, tinha lá a Lei 9022, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Em 94, a política estadual já estava se constituindo, já estava se formando. Então, a Lei das Águas não pegou o Estado sem lei. O Estado já tinha lei, só adequou, né, a Lei das Águas, a Lei Federal, a Lei Maior, a Lei das Águas, para fazer funcionar essa estrutura toda. Então, nós já tínhamos um marco legal e institucional. Pode passar. Então, o Comitê de Bacia é uma entidade pública, né, não tem fins lucrativos e o trabalho é voluntário. As pessoas que participam ali, seja oriundas do poder público, usuários ou sociedade, é trabalho voluntário. Tá? Permite que negocie como serão os instrumentos de gestão, né, de forma democrática, pois há a participação de todos os setores envolvidos. Né? O objetivo principal é de fazer gestão dos recursos hídricos. Então, o comitê, senhores e senhoras, não tem bandeira, não tem partido. O comitê é um fórum de debate. No final, vai para a votação. Né? É um fórum de debate normal, democrático, participativo, importante que seja assim. Né? E, se preciso, se vai para a votação e a maioria vence. Né? As atribuições que tem o comitê. Então, é promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Né? No caso dessa bacia, desse comitê, são 63 entidades, vai aparecer logo aí, que tem assento no comitê, né, e 62 municípios. É bem grande, uma bacia bem grande. Arbitrar, em primeira instância, eventuais conflitos relativos ao uso da água. Olha só, essa é uma parte importantíssima do comitê. Então, ele define, ele indica, arbitra, em primeira instância. Mas eu acredito, o senhor promotor está aqui presente, o juiz que não vai olhar um recurso, e do outro lado está um comitê com várias entidades ali, que passou por um processo democrático, papai se decidiu, pela maioria, ele vai, acho que pesa bastante a posição de um comitê, não é? Pesa bastante. Então, ele arbitra isso aí. Aprovar e acompanhar a execução do plano de bacia. Na verdade, o plano de bacia, todos os nossos 17 comitês já têm plano de bacia, foi a SDS, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, contratou um serviço que foi feito para os comitês, que é o plano de bacia, e aí diz tudo, as prioridades, tudo, né? A base física, fotografias, enfim, mapas, né? Tudo mais, né? Quantos rios. Propor os usos considerados insignificantes para efeito de isenção de obrigatoriedade de outorga, né, e cobrança. Então, o comitê que vai dizer qual é o volume de água que o produtor de suínos, por exemplo, quanto ele está usando de água e se merece ser cobrado ou não. Uma agroindústria, a mesma coisa. Um usuário particular, assim, pequeno, mesma coisa. Quer dizer, o comitê, nós é que vamos decidir, né? Qual é a metragem, qual é o volume de água, né, que deve ser cobrado. Né? Estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e sugerir valores a serem cobrados, os valores também, quantos deve cobrar. Estabelecer critérios e promover o rateio dos custos das obras de uso múltiplo, interesse comum e coletivo. Está aí os 17 comitês, o ano de criação de cada um. Primeiro lá o Cubatão Sul, Itajaí, Camboriú, Tubarão, e assim vai descendo, né? Canoinhas, Uruçanga, e chega em Chapecó-Irani, que 2010 é a região hidrográfica 2. Pode passar. Está aí o mapinha, mostrando, né, onde eles estão, né, no nosso estado, né? Do oeste para o litoral. É bom ter claro que nós temos, na verdade, a vertente do interior, que são 5 comitês, né? Antas, Chapecó-Irani, Jacutinga, Rio do Peixe, Rio Timbó e Rio Canoas. Deu 5, 6? 5, é. São 5 que fazem parte da vertente do interior, São 5. Canoas, Rio do Peixe, Jacutinga, Chapecó, Irani e Antas, que a água cai para o Uruguai. O Timbó, Canoinhas, cai para o Iguaçu. E os outros são vertente do Atlântico, cai tudo para o
para o Itajaí, para o Cubatão, para o lado do Oceano Atlântico, né? Isso aí isso aí é importante saber, porque esses 5 comitês da vertente do interior, depois eles vão se somar com os comitês do Rio Grande para constituir o Comitê do Rio Uruguai, que é um comitê interestadual, internacional até, porque envolve outros países, que é outra conversa que nós vamos ter, né? Pode passar. Comitê de Bacia, pode passar. Novamente mostrando aí mostra o Jacutinho, o nosso está do lado, pode passar. Bom, instalação 2010, composição 63 membros, órgãos do governo, 13. Sociedade, não trouxe aqui detalhado, mas podemos detalhar. Eu ainda não tenho o boletim aqui, uma pena não ter o boletim, senão eu entregar para vocês o boletimzinho, estava tudo lá. Mas ainda está sendo impresso, né? São 13 representantes de governo, 25 de sociedade civil, 25 de usuários de água. A área de abrangência, já falei, 62 municípios. Pode passar. Presidente, então, é constituído assim, eu tenho um presidente, um vice-presidente, secretário executivo, esse que vos fala, segundo secretário, comissão consultiva. Comissão consultiva é 2 representantes usuários, 2 representantes da sociedade civil e 1 representante do poder público, né, que é o conselho, né? Ele tem câmaras técnicas temáticas, né, que é constituída pelos membros, e os grupos de apoio técnico. Esse grupo de apoio técnico é todo mundo que não foi contemplado aí. A OAB, por exemplo, não está contemplado, pode ser chamado alguém da OAB. A CREA não foi contemplado, pode ser chamado algum engenheiro do CREA para compor um grupo de apoio temático para discutir alguma questão que o comitê não consiga com seus pares definir, né? Porque vocês vão ver, vai surgir uma série de áreas de conflito, série de problemas de conflito, e o comitê, às vezes, não tem condição, aí com as instituições que têm assento, de chegar a uma clareza sobre a questão para votar. Então, aí a gente constitui grupos de apoio, vai lá o técnico e explica, isso aqui é assim, 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 vai lá o advogado e explica. A lei é assim, 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 para daí a gente poder votar com consciência, né, e arbitrar daí, né? Considerações dos comitês de bacias regidos pelos respectivos regimentos internos, tem regimento interno, tudo, né? Participa de entidades, quem participa tem que ter, evidentemente, pessoa jurídica, né, constituída, né? Entidades com pessoa jurídica, processo eleitoral a cada 2 anos, reuniões ordinárias e extraordinárias. Pode passar, aí vem as prioridades. As prioridades, e com isso eu estou terminando já, caro coordenador, vereador Adriano, né, que tem feito um trabalho muito bom aqui, tem sediado aqui essa questão do fórum, né? Trabalho exemplar. As prioridades do comitê foram tiradas no plano de bacia, depois nós reunimos lá tem uma série de outras prioridades. Nós tiramos, aqui nós iríamos atacar em primeiro momento. São essas 5 aí. Compatibilização de conflitos de uso de água. O que é isso aí? São reuniões de divulgação do comitê, tipo essa aqui que nós estamos fazendo aqui, vamos fazer em todas as câmaras de vereadores dos 62 municípios. Cadastramento dos usuários de água, já está sendo exigido, inclusive, né, de muitos produtores, agricultores, né, o Banco do Brasil está exigindo isso aí, as cooperativas estão fazendo, né, mas nós temos que ampliar para os demais. Promoção de eventos técnicos, né, isso que nós fizemos hoje à tarde, né, falar sobre cisternas de reservação de água, sobre barramentos, sobre açudes, né, essas alternativas todas, né, de manter a água na bacia, porque a grande sacada dos senhores vereadores, senhoras e senhoras, a grande sacada é manter a água na bacia, né, que o maior reservatório, armazenador de água da natureza é o solo. Então, se nós não deixarmos a água escorrer por sobre o solo e ir direto para o rio, muitas vezes levando solo e outros materiais assoreando o rio, se nós atrasar esse escoamento da água na superfície, nós facilitamos a infiltração da água no solo. Do solo, ela vai para o basalto, que é a serra geral, né? Que é de onde tem os poços profundos, aí até 120, 150 metros, né? 200 metros, né? E do basalto ele vai permeando, vai descendo até alcançar o aquífero Guarani, que são os arenitos, né? Da formação Botucatu, que é uma formação muito antiga, que existia aqui há muitos anos atrás, depois foi coberta pelo derrame de lavas basálticas, né? De certo, o Papai do Céu deu uma olhada naquele areião e falou aqui, esse pessoal não vai produzir alimento, vou ter que vou cobrir isso aqui com basalto, que é uma rocha
que vai dar um solo bem mais forte, né? Que tem condição de produzir isso aí, tudo que nós estamos produzindo, né? Então, o maior armazém de água é o solo. Se nós conseguirmos segurar a água na bacia, ótimo. Balanço hídrico é feito assim, a chuva que cai, a chuva que infiltra, a água que cai, que infiltra e a que sai. Quanto mais nós segurar a água na bacia, mais vertentes de água nós vamos ter, mais rios nós vamos ter, né? E menos problemas de água, né? Com relação à qualidade de água, nós temos aí que conhecer a qualidade da nossa água. Tem um problema sério de qualidade de água aqui na região, conhecidíssimo do mundo todo, principalmente por dejetos animais jogados na água, nos rios, né? Águas subterrâneas, um outro problema sério que nós temos aqui, né? Então, nós temos que cadastrar os poços, né? Cadastrar os poços subterrâneos, tanto na formação Serra Geral, quanto no Guarani, quantos tem, né? Quantos têm fechado, quantos estão abertos, qual a vazão desses poços, né? E iniciar uma discussão sobre o licenciamento dos poços profundos, né? Tanto na área urbana, nas cidades, como no meio rural. Em Chapecó, eu acredito que 40% da água de Chapecó vem de poços profundos, né? Então, isso aí está, ao Deus dará. Anoitece, amanhece, e os poços estão sendo abertos e ninguém acompanha isso, né? Então, nós temos que iniciar uma discussão sobre isso aí. Articulação institucional, então, envolver as prefeituras, as câmaras de vereadores, né? A promotoria, fazer né? Visitar os prefeitos, visitar as câmaras, enfim, visitar as empresas, fazer o envolvimento, fazer esse trabalho, né? Criar uma rede, né? Com relação aos recursos hídricos, né? Manter sempre essa questão dos recursos hídricos na hora do dia, né? Identificar também linhas de financiamento, né? Que possam ser utilizados em projetos dentro da bacia. E, por fim, não menos importante, talvez mais importante, educação ambiental. Promover palestras em escolas, como foi feito aqui, muito bem colocado, né? De parte da manhã, acho que foi feito em escolas, né? Divulgação de material, né? Mas as escolas, as crianças, é fundamental, né? Para eles criar exatamente aquela atitude pró-vida, né? E a água é vida, né? Então, basicamente, passe lá com o meu caro colega e ações, vamos ver se tem mais alguma coisa, já estourei o tempo, pode passar. Enfim, essa é a função do comitê, entende? Eu acho que é um fórum de debate fundamental, nós temos que preservar isso aí que a lei está nos dando, né? E trazer para dentro do comitê as entidades, as instituições, as pessoas para discutir o que elas querem para a sua região, para a sua bacia. Vejam que é 62 municípios, né? E se nós incrementar esse comitê, né, vai passar tudo por aí, pessoal. Tudo por dentro do comitê. E a hora que o comitê dá um parecer, arbitrar alguma coisa, isso deve ter um peso enorme, né? Pode até ser revertido, mas tem um peso enorme. Tá? Ok? Então, como passei o tempo, paro por aqui, obrigado, né? E passo de volta a palavra ao Edil, vereador. Muito obrigado, Ivan Baldiceira, engenheiro agrônomo, pela explanação valiosa também nessa sessão solene. Nesse momento, passo também a palavra ao promotor doutor Eduardo Senzo Santos para fazer suas considerações. Obrigado, Adriano, obrigado pelo convite. Fui pego de surpresa com essa abertura de palavra, mas só aproveitando as palavras do Ivan, eu gostaria só de dizer algumas ações que a Promotoria de Justiça aqui de Xanxerê tem adotado em relação à proteção do meio ambiente e proteção da água. Nós temos aí nós estamos trabalhando com bastante afinco na questão urbana aqui em Xanxerê. Nós temos muitos problemas urbanos. Graças, né, ao trabalho de pessoas dedicadas como os integrantes da Agenda 21, e diversos protetores ambientais que nós temos no município, as informações chegam à promotoria. Então, nós temos conseguido alguns resultados bem interessantes no tocante à proteção das áreas urbanas, principalmente por conta de construções irregulares. Essas construções irregulares, no meu ponto de vista, elas são um problema crônico e atingem também
os mananciais, porque as construções não dispõem do mínimo necessário para que se possa realmente proteger e resguardar esse direito à água, né, o direito a um meio ambiente ecologicamente preservado. Esgoto, questão de escoamento de águas, questão até mesmo de infiltração de áreas verdes, tudo isso nós estamos trabalhando concomitantemente com a Prefeitura, né, com a Agenda 21, com outros órgãos, para tentar minimizar esse problema aqui na cidade. A questão das áreas de preservação permanente também tem sido um trabalho constante na Promotoria de Justiça, e isso tanto na área urbana quanto na área rural. Mas Xanxerê tem uma peculiaridade, que é o rio que dá nome à cidade passar bem no centro da cidade. Então, nós tentamos, de uma forma ou de outra, sempre utilizando os instrumentos jurídicos, os instrumentos legais mais adequados, evitar que o dano se prolifere, né, que o dano continue, punir aqueles que são os responsáveis pelos danos, e nessa questão da punição, eu, como promotor de justiça, entendo que seja realmente um dos pontos mais importantes na questão da preservação do meio ambiente. Sem uma punição rigorosa, sem uma punição efetiva, exemplar, nós vemos e constatamos rotineiramente as pessoas apostando, né, na ilegalidade, como às vezes uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de né, levar o seu negócio adiante na ilegalidade, causando esse tipo de problema ambiental, urbano, né, esse problema humano que a gente vê por aí. Então, nós temos esse trabalho também, e em alguns, os promotores, em geral, em Santa Catarina, têm se debatido sobre o novo Código Florestal, sobre o Código Ambiental Catarinense, e ainda não temos uma posição muito clara do Supremo Tribunal Federal a respeito desses instrumentos normativos. As coisas estão começando a aparecer recentemente, né, com o Janir, que é o nosso secretário, excelente secretário de meio ambiente do município. Nós discutimos a questão da APP urbana, se é 15 ou se é 30 metros, né? Até então vinha se entendendo 15 metros, e o novo Código Florestal Nacional é claro em firmar como 30 metros. Eu acho que nem os autores do Código Florestal Nacional descobriram isso ainda, e talvez seja por isso que passou. Mas hoje, no centro de Xanxerê, nós não podemos mais, de acordo com o novo Código Florestal, expedir licença para construção a menos de 30 metros do rio Xanxerê. O que provavelmente pode até pegar aqui a Câmara de Vereadores, o Fórum com certeza pega, né? Licenças novas, óbvio, né? Porque essa lei é de 2012, a Lei 12.651. Então, na Promotoria de Justiça, nós temos cobrado, pastor, Padre Pedro, né, que nós tenhamos responsabilidade de todos os envolvidos nessa questão ambiental. Desde o fiscal de obras, desde o fiscal de posturas, até o engenheiro que analisa os projetos e que, né, tem um poder grande, uma responsabilidade grande em mãos de dizer se aquele projeto invade ou não a área de preservação, se aquela construção respeita ou não a área mínima de infiltração, de percolação, são as áreas verdes, né? Se respeita as regras. Aqui temos uma regra bem interessante de formação de cisternas para conter o avanço da água e ela não chegar muito rápido no rio, fazendo o rio transbordar em caso de chuva, né? Prédios muito grandes precisam ter isso. Então, todos esses projetos, a gente tem cobrado que sejam bem feitos. Isso dá um trabalho danado, mas é um trabalho a longuíssimo prazo. Talvez seja um trabalho que nem todos compreendam, né? Mentes mais curtas, pessoas com tirocínio mais atrasado, por vezes dizem que falta bom senso quando se exige respeito à legislação ambiental. Eu acho o contrário. Eu acho que falta bom senso daquele que não respeita o meio ambiente, aquele que tem a visão curta de
2, 3, 5 anos para frente, que pensa no seu umbigo. Eu penso que quando a gente trata de meio ambiente, de políticas ambientais, nós não estamos tratando, Padre Pedro, em 5, 10, 20, 30, 40 anos. Nós estamos tratando talvez de séculos para frente, né? Muita gente não compreende isso e é uma pena. Eu acho que eu trouxe até para dar uma lidinha, achei que fosse demorar um pouquinho, para dar uma relida no livro do Edgar Morin, o Terra Pátria, em que ele fala, além de outras coisas bem interessantes que eu reli agora, mas ele diz que todas as grandes ideias, todas as grandes invenções humanas, e eu reputo essa questão do Comitê das Bacias Hidrográficas uma grande ideia, elas foram impensáveis antes de serem postas em prática, né? Eu acho que o que era impensável alguns anos atrás está se tornando realidade. E eu tenho certeza que esse comitê, essa participação popular, esse direito de todos, né, sendo discutido por todos, vai se tornar prática, vai se tornar realidade em breve. Então, eu agradeço, né, pelo esforço, estou muito curioso para acompanhar as próximas palestras ali no auditório, e agradeço também pela oportunidade de falar. Obrigado, doutor Eduardo, pela contribuição também nesse debate. Abrimos agora a palavra, senhores vereadores, e no momento que os vereadores vão fazendo suas considerações, abro as inscrições para o público também. Pode erguer a mão e, em seguida, usar a tribuna também para fazer suas considerações no prazo máximo de 3 minutos. Vereador Wilson. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Adriano, coordenador dos trabalhos, o Padre Pedro, o Ivan, o nosso presidente, o Fernando Calfas, o seu promotor, o Flávio Filap, a nossa excelentíssima vereadora, Sirlei Menegola, as pessoas que se fazem presente nesse momento. E a temática, de fato, ela é muito importante, a discussão nesse momento. A nossa cidade teve seu início com base no desmatamento. Então, os colonizadores vieram para cá para a derrubada de pinheiros. E o que tinha foi sendo devastado, né? Sem preocupação ambiental e a cultural da nossa região aqui, o desmatamento. Então, nunca se teve uma preocupação voltada para a questão da sustentabilidade ambiental. E essa cultura permanece até hoje. O promotor tem acompanhado muita resistência nesse sentido, e a grande maioria dos loteamentos da nossa cidade foi aprovado sem essa atenção. Existe ainda a dúvida na questão do Código Florestal, se ele se aplica ou não ao perímetro urbano. Então, existem algumas discussões nesse sentido, e como fazer para adequar. Agora, você tem alguns conflitos de princípios, dentre eles o princípio da propriedade. A gente tem visto casos que pessoas se deparam com um problema de, muitas vezes, ter que reformar uma casa, por exemplo, e fica muito próximo do rio, já não vão conseguir alvará. Tem tido esse problema na esfera administrativa. Vai ter que ser adequado isso com o tempo, temos que encontrar uma maneira inteligente de solucionar e apaziguar esse conflito de interesses, né? A questão de poços artesianos tem se aberto muito facilmente. Hoje, um caminhão, em 2 dias, promove a abertura. Como fazer um controle eficiente desse tipo de procedimento? Como regulamentar a questão de concessão de uso de água do subterrâneo, se precisa ou não de autorização para uso? Então, de fato, a gente precisa estabelecer normas, né? Onde existe o convívio de pessoas, existe a necessidade de normas para regulamentar essa existência pacífica. O que não pode haver é uma resistência sem fundamento. Então, precisamos trabalhar de forma conjunta, buscando amenizar os conflitos, que certamente virão. Cabe a nós, representantes aí do povo, pelo Legislativo, unirmos forças com o Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, e demais
autoridades, demais órgãos competentes, para que a gente possa encontrar, de fato, um caminho lógico, né, para que a gente tenha aí sustentabilidade no futuro, para que nossos filhos gozem de água de qualidade, gozem de um ambiente de qualidade. Então, no mais, parabenizar novamente aí o Adriano pela iniciativa, pelo trabalho. Um cumprimento a todos aí. Muito boa noite. Obrigado, Wilson. Senhores vereadores, mais alguém gostaria de contribuir? Comunidade, Sérgio. Pode fazer uso da tribuna, Sérgio, fica à vontade. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Padre Pedro, a Fernando Calfa, em seu nome, os demais vereadores, o doutor Eduardo. Eu fiz uma fala hoje à tarde, eu quero reforçar aqui, porque esse debate vai vir para a Câmara de Vereadores, né? E eu acho, assim, que é fundamental a gente não só ter conhecimento, mas como agir, como na prática fazer. Eu sempre digo para minha filha, não fala lá fora o que vocês não fazem em casa. Primeiro faz para depois falar. Então, nós temos uma experiência de preservação. Nós pegamos uma propriedade que não tinha uma árvore à beira do rio, hoje está tudo recuperado, a mata ciliar. Foi um trabalho longo e que não foi só eu que fiz, fui eu e minhas duas filhas e minha esposa. A gente fez coletivo. E a minha preocupação é com o Rio de Tinho, porque o Rio de Tinho ele nasce em Xanxerê e termina em Xanxerê. Que ele entra no rio, o Rio de Tinho termina onde ele entra no rio Xanxerê. E está aqui o Paulo da Casan também. Ele é maravilhoso, esse rio. Ele na maior seca que deu ali, ele sobrava 60% da água ainda. Ele não tem reservatório, ele passa pela captação, né? Foi só erguido um pouquinho para a água alcançar as bombas, né? Então, assim, se nós, xanxerense, preservar, nós vamos ter água para muitos e muitos anos, né? Porque a capacidade desse rio é maravilhosa. Então, a minha preocupação é que comece um debate para se pegar a água lá vamos dizer assim, no rio Chapecozinho, ou lá na região de Água Doce, para trazer para essa região. Se nós não preservar o que é nosso, que depende de nós preservar, como é que nós vamos exigir que os outros preservam para nós? Se ali passa, por exemplo, o rio Chapecozinho passa em várias cidades, Passos Maia, enfim, passa por empresas que poluem, e aí que água nós vamos dar para nossas crianças? Então, acho que é fundamental, e esse debate vai vir para a Câmara de Vereadores. E é possível preservar o Rio de Tinho. Muitas vezes não é só com a punição, mas nós temos que ter, nos lugares que está dando certo, também é incentivo para as pessoas. Eu fiz numa situação bem difícil, nós compramos aquilo lá, mas era muito pobre. E para comprar arame, para comprar palanque, você não sabe o que custou para nós, mas nós tínhamos consciência que alguém tinha que fazer, e nós fizemos. E fizemos com alegria. Agora, tem muita gente pobre lá que não pode. Como nós vamos incentivar para fazer? Agora, tem muito rico lá nas nascentes que podem e não fazem. E não fizeram até hoje. Então, eu acho que esse debate nós temos que fazer. Tem muito interesse econômico. Eu vou ser sincero para vocês. Se pegassem a água no rio Chapecozinho e eu quisesse fazer um balneário ali, explorar, eu ia ganhar muito dinheiro. Mas não é esse o meu interesse. Eu quero para gerações futuras. E eu acho que a Câmara vai passar esse debate pela Câmara, e nós não podemos abrir mão de preservar o Rio de Tinho. Que eu até fiz uma crítica para o pessoal de Chapecó, que eles abriram mão, secaram banhados em Chapecó importantes da Lajado São José, secaram, para botar empresa. E hoje começa empresas a pensar em sair de Chapecó, porque não tem mais água. E tem problema de água sério em Chapecó. Então, esse é o progresso que nós queremos, trazer empresa e vamos matar o nosso rio, e depois elas vão embora porque não tem mais água. Então, só trazer esse questionamento, eu acho que é uma questão prática, não adianta só discursar, mas tem que fazer e preservar o nosso rio. Obrigado. Obrigado, Sérgio Bruneto. Wilson Pico, por favor, pode fazer uso da tribuna. Wilson Pico, que é presidente da SIX também, né? Boa noite a todos, boa noite ao presidente Fernando, ao Adrianinho, são os responsáveis por esse evento, em nome deles, a todas as autoridades presentes.
Boa noite a todos que se encontram aqui. Eu acredito que Xanxerê está de parabéns por vocês terem trazido esse assunto e esse debate para Xanxerê. Como já foi dito aqui, inclusive pelo meu grande amigo, que realmente nós precisamos preservar, e o Rio de Tinho é uma fonte inesgotável em Xanxerê que nós devemos conservar para a eternidade. Esse assunto, água, tanto quanto ar, tanto quanto trânsito, tanto quanto saúde, assuntos de primeira linha, de primeira necessidade, acredito que sempre deve haver esse debate permanente sobre a preservação, sobre o que nós precisamos para o futuro. Eu gostaria apenas de fazer um pedido a esse conselho, né, que estão se formando, comitê que está se formando, e de repente, daqui 6 meses, 7 meses, sei lá, 1 ano, chegará um consenso, alguma coisa sobre a nossa bacia e sobre demais bacias de Santa Catarina. Que fosse realmente focado para isso que foi dito agora, para que as pessoas consigam estar enganjados no processo, para que, de uma forma ou de outra, aquela pequena ação feita resulta no resultado satisfatório da busca de uma qualidade melhor de água. Envolver o poder público para que ele se comprometa com aquilo que ele já recebe para fazer. Muitos comitês do qual eu já vi, chegou no final, e eu quero crer que esse não seja, chegou no final como apenas mais uma taxa ou mais um imposto. Todos vocês sabem, falou agora um agricultor, do quanto penumbra o agricultor para conseguir vender seu produto, qualquer coisa que tem lá. Se for cobrado, for taxado essa água para ele, ou para qualquer coisa que ele vai fazer, seja do gado leiteiro, de corte, enfim, suinocultura, alguma coisa parecida, vai onerar mais ainda. Então, que isso não seja um afunilamento, não sei se vamos conversar ainda, mas, de repente, lá no final do ano, que não seja lá no final, resumido em mais uma taxa que tem que ser paga. Acredito que nós temos N coisas para ser feitas, como é o caso das próprias cisternas do município, o promotor bem falou. Então, que todas as construções tenham esse tipo de, novas construções tenham esse tipo de incremento para ser feito, que as construções antigas recebam subsídios para assim fazerem, para que o poder público entre na ação, e não que se chega no final, onde nós queremos ter uma água melhor, um ar melhor, de novo tem que ser pago pela população. Seria isso. Muito obrigado e agradeço a todos vocês por terem feito esse debate aqui. Obrigado, Wilson, pela contribuição. Senhor vereador, é possível tentar responder ao presidente da SIX? Bom, o comitê não tem, como falei, ele não tem bandeira. O comitê somos nós, né? Eu penso o seguinte, deixo até como sugestão, que vocês façam uma associação dos moradores proprietários do Rio de Tinho, que lá em Chapecó, apesar de tudo que aconteceu e vem acontecendo com relação ao desprezo daquele manancial fabuloso de água, que dá conta, nos meus cálculos, de mais de 300 mil habitantes, né? Apesar disso, já se formou lá uma associação dos moradores proprietários do Lajá São José, que é o início de uma reação, né? E isso é importante para depois, dentro do comitê, né, você fazer as defesas, porque o comitê é um fórum de debate, lá vão se externar os interesses contraditórios, conflitantes. Lá vai ter quem quer que o rio seja utilizado, a água do rio seja utilizada para a agroindústria, e vai ter, ou para a indústria, ou sei lá para quê, e vai ter quem queira preservar. E nós vamos chegar ao ponto de votar. Então, quem estiver melhor estruturado, melhor organizado, essa é a palavra, organização, né, vai acabar no voto democrático, levando a chancela do comitê, né, o documento do comitê, que na primeira instância tem o seu valor inestimável, depois pode ser recorrido para frente, né, mas eu acredito que nenhum juiz, poucos, certo, vão ser contrários a uma posição do comitê, né. Então, é essa. Agora, quanto à cobrança de água, o comitê é que vai definir a cobrança da água, né? O próprio comitê quem vai pagar, qual o volume que vai ser cobrado, para que finalidade aquele dinheiro vai ser usado para quê dentro da bacia, né? Por exemplo, lá no Rio Grande, lá na região dos Arrozeiros,
os usuários de água, os arrozeiros que usam uma enormidade de água, os produtores de arroz, eles fazem questão, estão se adiantando, eles querem pagar. Eles têm medo de ficar sem o recurso da água. Entende? Então, é que eu falava há pouco ali na palestra. Esse pagar, se você tem se a água está gerando lucro para você, por que não pagar, né, para o restante da comunidade? Não é? E esse dinheiro vai retornar para a bacia, ele tem necessariamente que retornar para a bacia. Então, isso aí tudo... Mas isso o legislador lá, os juristas que fizeram a partir da Constituição de 88, né, que abriram as possibilidades, não só em recursos hídricos, uma série de outras questões, aí, a participação da sociedade, e a partir daí as leis, né, a lei 9433, aí, que é a lei das águas, eu acho que a ideia deles é exatamente que a população participe, que a gente defina em conjunto, né, porque é um recurso finito, né, e tem que ser bem utilizado. E quem está oferindo ganhos tem que pagar. Por que não? Não é? Acho que está natural. O problema é que não estamos acostumados com isso, né, porque nós estamos em excesso, né? Então a gente... Ok, obrigado, Ivan. Nesse momento, se não há mais contribuições, gostaria de passar a palavra para o deputado Padre Pedro para fazer suas considerações finais. Obrigado, Adriano. Acho que nessa mesma direção que o Ivan terminava a fala, fica o grande desafio da gente do quê? É a gente participar. Porque quem vai decidir as coisas é quem está participando, né? Então, nós não temos outras alternativas a não ser essa. A gente se envolver, ajudar a construir o processo. Não esperar que ele venha pronto, né? Esse é o desafio. Nós temos que aprender, né, a nos envolver e estarmos presentes e juntos, né, a gente encaminhar as decisões todas, né? Bem, gente, eu acho que uma oportunidade acho que extraordinária. O Legislativo cumpre com o seu papel, né, a Câmara de Vereadores, de trazer a discussão e o debate de uma temática altamente estratégica e importantíssima, né, envolvendo a questão água, o ambiente. Quer dizer, nós não vivemos sem isso. Estão mortos, né? Quer dizer, nós temos esta intimidade e essa relação. Isso faz parte da essência do parlamento, né? Então, acho que aqui o nosso reconhecimento ao parlamento, né, por poder proporcionar essa discussão, esse debate neste momento, né? E, além disso, de chamar a discussão para a sociedade, né? Tanto a parte da tarde, como aqui a pouquinho, aqui nas dependências do colégio, né? Então, agradecer aí a participação, mas, ao mesmo tempo, também dizer assim que o nosso fórum, que eu esqueci antes de aqui fazer a referência, né, o Idelvino Furlaneto, ele é o coordenador deste fórum, né? Estava aqui sentado aqui na frente, né? Que está aí por fora, já certamente preocupado com o debate que vai acontecer aqui a pouquinho na frente, né? Mas ele é o grande articulador, grande coordenador, e dizer assim, ele está à disposição. É uma ferramenta que nós queremos colocá-lo, através do Poder Legislativo de Santa Catarina, à disposição da nossa sociedade, certo? Então, se de repente algum outro debate, né, em algum outro município ou na região, dentro desta temática, o fórum, né, está inteiramente à disposição. Só para concluir, nós estamos indo agora para a região de Extrema e de Viçosa, para conhecer em loco, né, duas experiências, né, que nós julgamos que é bom a gente conhecê-las, né? Quem sabe para posteriormente podermos socializá-las, né, em várias regiões do nosso estado. Em Viçosa é a questão, né, da contenção de pequenas contenções de água, né, até mesmo para o enfrentamento às grandes estiagens, né, e a nossa região oeste, extremo oeste, ela vem marcada nos últimos anos com grandes estiagens, né,
quem sabe possa ser uma alternativa, né, sem comprometer a questão ambiental, né? Então, nós queremos ir lá para conhecer um pouquinho como é que isso foi trabalhado, estruturado, pensado, né? O que existe de legislação, né? E esse potencial hídrico, a que se destina? No que é utilizado, né? Quem sabe dali possa surgir ideias e alternativas até para uma produção de energia, né? A partir desses pequenos reservatórios para a autossustentabilidade, que, aliás, se contrapõe ao capital, né, multinacional, que certamente não querem de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque querem ainda a relação de submissão. E a questão, né, de extrema é essa questão, né, da experiência que eles têm do pagamento por serviços ambientais, né? Que nós já temos uma legislação, havíamos contemplado no Código de Santa Catarina, posteriormente o governo encaminhou projeto de lei, onde tem sido votado. Hoje nós temos uma lei, né, que regulamenta o pagamento por serviços ambientais. O que está faltando é a implementação da mesma, né? Mas vamos ver se devagarzinho, né, o Estado coloque isto como sendo uma das grandes prioridades, né, e que vai contribuir e ajudar enormemente, né, nesta questão, quando nós falamos, né, do ambiente, a preservação, o cuidado com a água, mata ciliar e por ali afora. Então, obrigado pela oportunidade, né, e que o bom Deus, né, continue sempre a nos iluminar, né, nos fortificar nessa grande e importante missão, né. Eu digo sempre, né, que nada mais importante do que a vida, né. A vida, este grande dom, este grande presente que gratuitamente nós o recebemos, né, ele tem uma importância extraordinária, né. Então, que a gente possa viver bem esta vida. E agradecer aqui à Câmara pela oportunidade do Fórum poder fazer o trabalho, né? Fernando, né? Agradecer à Câmara de Vereadores e o Adrianinho, né? Juntamente com todos os vereadores, né? Aqui para possibilitar esse debate aqui no nosso município de Xanxerê. Obrigado. Obrigado, deputado Padre Pedro. Também agradecemos a sua disponibilidade em estar acompanhando os trabalhos, conduzindo também à frente desse fórum, né? Da Assembleia Legislativa. Agradecemos também ao Ivan pela explanação, pela contribuição valorosa nesse dia. Em seu nome, presidente, agradecer a todos os vereadores presentes aqui, que estão discutindo também e querem que essa questão da água seja resolvida e que ajude também a fazer esses debates, que com certeza em outras oportunidades iremos discutir novamente nesta casa. Agradecer ao doutor Eduardo pela presença também, pela valorosa contribuição, e conta com essa Câmara também para nos trabalhos seguintes. Quero aqui convidar a todos para a sequência dos trabalhos no Colégio Costa e Silva, logo mais agora às 8 horas, com as palestras, e também amanhã, a partir das 8h30 da manhã, a saída em frente à SDL para visitas às bacias do Rio de Tinho e o Rio Xanxerê. Então, todos estão convidados também para a sequência dos trabalhos. Agradecer a presença de cada um e devolvo a palavra ao presidente para finalizar essa sessão. Obrigado, Adriano. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, Padre Pedro, Ivan, doutor Eduardo, a imprensa, a sociedade civil que aqui se faz presente. Acho que foi um debate importante. Estou muito feliz. Em nome do Poder Legislativo, quero externar essa alegria. Queria ter informado antes, mas em tempo ainda, informar a todos que no início do mês, deputado Padre Pedro, esta casa lançou um projeto denominado Câmara Verde. Na saída aqui, no nosso hall de entrada, à direita, tem toda uma ilustração, né, desse projeto que vai ter várias ações a partir agora do dia 1º de março, está em ação já, entre elas a coleta seletiva, dentro desse ambiente da Câmara de Vereadores, o lixo que a Câmara produz, estamos fazendo a nossa parte, reciclando, uma consciência para o uso sustentável da água. Vamos agora, a partir de abril, para os funcionários, os quase 30 funcionários da casa, vai ser fornecido um kit, né, com o copo para tomar água, o cafezinho e o chá, que ele utilize aquilo, né, lave e utilize no outro dia, para evitar o uso indiscriminado do copinho plástico. Enfim, pequenas ações, palestras para os funcionários aqui, orientando e tendo essa consciência socioambiental. A casa está dando um bom exemplo, e um exemplo é esse, abrindo as suas portas
para um debate importante e esperamos que outras entidades, outros órgãos façam a mesma coisa. Se junte-se a todas essas entidades para lá na frente o bem comum e a água ser preservada e as gerações futuras ganharem com isso. No mais, encerro a sessão e esperamos, daqui a alguns minutos, obter uma excelente palestra. Obrigado pela presença.